depois veio o grito, o soco na mão, ela achando que era culpa, que exagerou na briga. Mas a culpa era do Jurandir, que chamava isso de vida. Quem vê de fora acha fama, acha glória, mas ninguém posta hematoma na história. Caiu no quarto, se escondeu na cozinha, até achar um canal que dizia: fala, Dani Delanos, conta das Alices, mostra pro Brasil que não é mimimi, que tem Romeu de verdade pra somar na vida, e Jurandir que não vai mais mandar ali. Fala, Dani. Já deixa seu joinha, deixa seu comentário. Ai, Dani, eu tenho uma preguiça de escrever. Deixa um emoji, deixa um coraçãozinho, um solzinho, um sorrisinho, o que vocês quiserem. Mas vocês ajudam muito o canal com isso, tá bom? Bom, então vamos lá começar o nosso vídeo de hoje. Olá, Dani, é a segunda vez que eu te escrevo. Da primeira vez eu contei sobre a minha infância e agora eu quero compartilhar um pouco sobre uma história que eu tive depois de casada com o Romeu. Bom, então vamos lá. Não precisa do primeiro vídeo dela para entender o segundo, porque são histórias diferentes, tá? Até porque, gente, eu nem sei qual era o primeiro vídeo dela que eu dei o título para ela, porque ela também não me falou. Mas vamos lá à história da nossa Alice de hoje. Bom, Dani, eu conheci Romeu quando eu tinha 13 anos de idade. Nessa época eu morava com a minha mãe. Quando ela não me mandava embora, o que acontecia... Nessa época eu morava com a minha mãe quando ela não me mandava embora, né? O que acontecia com frequência. Eu tinha uma vizinha da mesma idade que eu. E eu e ela, né, nos tornamos amigas. E foi ela quem me apresentou Romeu. Gostei dele desde a primeira vez que o vi. Quando saímos juntos, dei meu primeiro beijo nele. Nessa época, ele tinha 17 anos. Romeu morava em outra cidade e vinha visitar a família aqui de vez em quando. Como eu era amiga da sobrinha, sempre a gente se via. Então a gente ficava ali de beijinhos. Depois de um tempo, eu comecei a me apaixonar por ele e queria namorar. Mas ele falava que não, pois ele morava longe e não ia dar certo. Eu ficava super chateada, mas continuava ficando com ele. Quando eu tinha por volta de 15 anos, comecei a sair com a sobrinha dele para as festas. E lá a gente conheceu outros garotos, que eu também ficava, né? Dava uns beijinhos. Mas eu nunca queria ficar assim com ninguém sério, pois ela tinha esperança que um dia Romeu ia pedir ela em namoro. E quando ele vinha para visitar os parentes aqui, a gente ficava sempre juntos. Mas não era aquele relacionamento, gente, sério, tipo, a gente tá namorando, né? Porque ele deixou claro para ela que era longe, ele não tinha aí essa intenção de namorá-la, pelo menos por enquanto. Bom, nesse tempo, Dani, ele já até tentava ter relação sexual comigo, mas eu fugia, por mais que eu gostasse dele. Bom, depois de um tempo, eu fui embora da casa da minha mãe. Foi mais ou menos nessa época que eu fui morar na casa da minha tia. Quando eu estava com 16 anos, eu fui visitar minha amiga na casa dela. Conversamos bastante e eu perguntei sobre Romeu. Ela disse que ele estava tendo um caso com uma mulher casada, mais velha. Lembro que eu senti um aperto grande. Nesse mesmo dia, Romeu apareceu na casa dessa minha amiga, para minha surpresa. Eu fiquei toda boba. Não lembro se eu fiquei com ele nesse dia. Mas lembro que depois ele me levou de moto para a casa da minha tia, pois ela morava longe e eu sempre andava a pé. Nessa época era verão. Perguntei a ele antes de ir embora se ele ia na festa que teria na cidade à noite. Ele respondeu que achava que sim. Depois ele foi embora e eu entrei na casa da minha tia. Eu lembro que eu fiquei super contente, mas logo pensei que não veria ele, pois como eu iria encontrar ele numa festa tão grande, né? Ele também não fez muita questão de me encontrar por lá. Quando chegou a noite, fui para a festa com a minha tia e uma prima. Cheguei lá, fiquei olhando para todos os lados para ver se eu via Romeu. Para minha surpresa, eu o vi passando por trás da minha tia sozinho. Falei para minha tia que tinha visto um amigo e fui falar com ele. Perguntei se ele queria companhia, ele disse que sim. Avisei a minha tia que ia ficar com ele e ela deixou. Fomos até a beira-mar, começamos a caminhar um pouco. Começamos a nos beijar e foi então que ele perguntou se eu queria ter relação com ele. Eu disse que sim.
e tive a minha primeira vez com ele nos fundos de uma casa abandonada. Bom, depois nós saímos para a festa e ele disse que iria embora. Foi para um lado e eu fui para o outro. No outro dia fui até a festa que continuou, só que era de dia. Então, encontrei minha amiga por lá e ficamos ali num show de pagode que estava tendo. No começo eu não contei nada para ela. Quando estávamos passando por umas pessoas, vi Romeu com o tio dele. Eu olhei para ele esperando que ele fizesse alguma coisa, mas ele olhou para a sobrinha dele que estava do meu lado e nem olhou nos meus olhos, gente. Eu me senti tão mal, pois depois que a gente tinha saído dali, né, tipo assim, eles tinham transado um dia antes, né? Então assim, ela se sentiu super usada, o cara no outro dia passar e só... Gente, realmente, é uma situação foda essa, né? Você ficar com carinho um dia antes, no outro dia ele olhar pra sua cara e fingir que nem te conhece. Isso é horrível. Bom, eu me senti tão mal que quando a gente saiu dali eu comecei a chorar. Mas contei pra minha amiga, então, que eu tinha ficado com ele e ela me chamou de burra. Não lembro muito bem o que aconteceu depois, mas sei que quando eu fui embora, chorei muito no caminho e fiquei me sentindo horrível. Depois de um tempo, não deu mais certo morar com a minha tia. Foi então que eu fui para casa da minha mãe novamente, procurar por ela. Mas não deu muito tempo, nem um dia ela disse que não poderia mais olhar na minha cara por eu ter denunciado ela para a polícia por ela ter me vendido. Eu disse para ela que eu não tinha para onde ir, tentei implorar, mas não adiantou. Bom, eu me meti em muitas confusões, mas depois disso fui para um abrigo para crianças e adolescentes. Depois disso também meu padrasto pegou minha guarda junto com a dos meus irmãos. E eu reencontrei novamente Romeu quando fui visitar aquela minha amiga. Então passou-se um tempo, né? Ela foi para esse abrigo, saiu do abrigo, o padrasto pegou a guarda e ela volta ali para a casa da mãe. E quando ela viu o Romeu, gente, depois de um tempo, ela já se entregou para ele novamente, né? Um mês depois, ele foi super carinhoso com ela, né? Na transa, tá? E depois de um tempo, fui morar junto com a tia de Romeu. E um mês depois, com sua mãe, com quem morei durante um ano. Então, nesta época, nós começamos a namorar. Só que a gente brigava muito, principalmente por causa de ciúmes da minha parte. Bom, um dia eu saí com a sobrinha de Romeu, ela estava chateada com ele. Toda semana que a gente ficava junto, eu pedi ele namoro. Apesar da gente estar ficando, ele dizia que não. Daí, nesse dia, ele falou, tudo bem, então a gente vai namorar. Foi aí que quando eu saí com a sobrinha, acabei beijando 5 meninos. Acho que 2 dias depois, ele começou a ficar todo carinhoso comigo e eu acabei ficando com o coração apertado pelo que eu tinha feito. Acabei contando para ele pelo telefone que eu tinha ficado com esses carinhas. Ele desligou na minha cara e ficamos um tempo sem se ver, acho que 1 mês. Mas depois disso, conversamos e reatamos o namoro. Depois de alguns meses, acabamos nos juntando e eu fui morar finalmente com Romeu. Gente, eu paro assim pra pensar, é muito porra louca a vida de certas meninas, mas não é nem por culpa delas, né? Essa aqui foi morar com a tia, foi morar com não sei quem, foi morar com a tia da amiga, foi morar com a mãe da amiga, foi morar num abrigo, foi, sabe? Aí vai morar com um cara, sabe? Assim, não criticando, mas eu digo que é aonde a vida vai levando as meninas, né? Bom, então elas foram morar juntos. Mas a gente brigava muito por ciúmes. Ele dizia que tinha a ver com aqueles caras que ela tinha ficado quando eles começaram a namorar, e ela falou que tinha ficado com 5 carinhas. Bom, ele falava sempre pra ela assim, olha, se você me trair, eu também posso te trair e não falar nada. Depois de 1 ano que estávamos morando juntos, engravidei do nosso primeiro filho. Quando nosso filho completou 3 anos, eu fui demitida por justa causa do meu trabalho, pois eu faltava com frequência porque meu filho ficava muito doente. Depois disso, tive muita dificuldade de arrumar emprego. Não tinha terminado nem a 8ª série, entrei em depressão. Logo em seguida, eu e Romeu conseguimos comprar uma casa.
Dani, eu não comentei aqui, mas quando eu e Romeu nos juntamos, o pai dele também foi morar com a gente. Na época ele era bem idoso. Então o Romeu saiu do emprego dele e recebeu uma proposta de trabalho bem melhor. E lá ele conheceu outra mulher. Vou chamá-la de K. Eu não sei quando eles começaram a sair juntos, mas ele começou a me trair com essa mulher. Ele trabalhava à noite, saía de casa sexta-feira e voltava somente no domingo de manhã. Dizia para mim que ia trabalhar de mecânico com um amigo. Ele até me falava onde era, mas como eu não conhecia nada na cidade, eu só acreditava. Nessa época minha depressão acabou piorando. Esse cara era gentil, me elogiava, falávamos o tempo todo. Eu me trancava dentro de casa com meu filho, não limpava nada, não fazia nada. Só ficava esperando esse cara entrar online pra gente conversar. Até que comecei a conversar com esse homem. Ele dizia que me amava e queria ficar comigo. Foi então que eu terminei meu casamento com o Romeu. Só que o Romeu não saiu de casa, ele continuou lá, até porque o pai dele morava com a gente. E também ele que sustentava tudo, pois eu nem trabalhava. Depois de um tempo, esse homem começou a ficar com muita raiva de mim e dizia que eu tinha que me matar. Eu escutava muitas vozes. Foi então que deixei meu filho uma vez com minha sogra, pois eu estava com muito medo. Eu não conseguia também ficar dentro de casa. Eu sentia um mau cheiro vindo de mim. Sabe, uma coisa tipo podre mesmo. Eu sentia como se meu corpo estivesse se decompondo. Tudo que eu passei na minha infância veio para cima de mim como uma faca. Teve uma vez que eu pedi para ele não sair de casa, pois eu estava com muito medo. Eu chorava, implorava. Ele disse que queria dar uma volta com o nosso filho, que era para eu aproveitar e descansar. Lembro que depois que ele saiu, fiquei escutando aquelas vozes falando que eu deveria acabar comigo, né? Depois ela dizia que ele tinha ido embora com o nosso filho e não ia mais voltar. Foi então que eu fiquei desesperada e fui para casa da minha cunhada chorando, pedindo para ela ligar para Romeu. O que eu não sabia era que já era de madrugada. Eu tinha perdido a noção do tempo. Nessa época eu estava tendo um surto psicótico. Eu não sei quando, mas um dia todas as vozes acabaram sumindo. Deus sabe o quanto eu implorei ajuda. Então nessa época fiz o Enem e acabei passando. Umas mulheres que na época vinham para estudar a Bíblia comigo estavam me ajudando a terminar os estudos. Foi elas também que me ajudaram com a depressão. Elas, a minha sogra e a minha cunhada. Depois dessas mulheres da igreja me ajudarem a me inscrever no ProUni, passei, tirei 3º lugar e comecei minha faculdade. Nesse período eu já tinha começado a trabalhar em outra cidade. Eu pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho. Minha sogra ficava com meu filho para eu poder ir trabalhar. Também comecei a fazer autoescola. Minha vida nessa época deu uma engrenada. Eu estava feliz, estava comendo de novo, não estava mais escutando vozes, estava estudando, trabalhando, ganhando meu dinheiro. Eu estava muito feliz, mas eu ainda gostava de Romeu. E ele não saía de casa. Então nós ficamos juntos. Ainda assim, ele acabava me dando esperanças que a gente iria voltar. Tipo a ser um casal, né? Um dia, porque, entendo, eles moravam na mesma casa, mas estavam separados, tá, gente? Um dia, quando ele foi me levar no trabalho, depois de a gente ficar uma noite juntos, eu perguntei a ele se ele queria voltar ao nosso casamento e ele começou a chorar. E ele disse que tinha uma coisa para me contar, mas que não ia contar naquele momento. Nessa época ele já chorava o tempo todo, mas eu achava que era porque ele estava com raiva de mim. Bom, depois de um tempo ele me disse que realmente estava tendo um caso com K e disse que há bastante tempo eles estavam tendo esse caso, mas que ele estava arrependido. E ele queria ficar comigo. Quando ele me contou, ele chorou muito. Na hora eu não tive reação de nada, simplesmente fiquei escutando. Eu disse para ele que tudo bem, que eu o perdoava. Ele me contou isso de manhã, antes de trabalhar. Depois disso ele me levou para o meu trabalho. Comecei o dia como qualquer dia de trabalho normal. Mas quando parei no intervalo, sentei ao lado das minhas colegas e comecei a chorar muito. E ali eu senti que tinha morrido algo dentro de mim. Chorei copiosamente. Minha colega que estava junto começou a chorar. Contei para ela o que tinha acontecido. Depois disso, ele disse para mim que ela tinha saído do trabalho, mas que se ela voltasse a trabalhar lá, ele que sairia. Então, a tal da Kátia indo embora lá do trabalho deles. Me prometeu que ia mudar. Depois de um tempo de eu estar fazendo faculdade, eu peguei um estágio para fazer.
Logo em seguida, veio a pandemia. Enquanto ficamos em casa, deu tudo certo. Só que depois que ele voltou a trabalhar, e eu também, eu fiquei paranoica dele me trair novamente. E ela voltou a trabalhar lá, essa K. Ela até tentou se aproximar dele, mandava nudes pra ele. Isso faz mais ou menos 7 anos que aconteceu, Dani. Ele ainda está trabalhando na mesma empresa. Isso me deixa insegura. Ainda por cima, todo final do ano, quando tem confraternização, festinha na empresa e amigo secreto, ele participa. Todo ano eu digo para ele não participar, mas mesmo assim ele faz. Ele sempre me disse que isso já faz tempo, já passou, que ele já nem lembra mais. Mas eu ainda carrego essa dor. Hoje a gente tem 2 filhos que eu amo muito. Mas eu ainda me sinto insegura, tenho medo dele estar me enganando e eu nem perceber. Gostaria muito de saber o que você acha da minha história. Bom, vamos lá. Deixa eu tomar até um cafezinho. Tá menos 8 graus, mas a diva aqui não dispensa um café gelado. Diva por minha conta. Bom, gente, eu acho o seguinte, já falei pra vocês sobre histórias de traição, né? Se você não perdoar do fundo do seu coração, isso é um tormento pra você o resto da vida. Porque você não vai ter mais confiança naquela pessoa. A questão ali de, ele não participa de amigo oculto. E amiga, isso aí, sinceramente, besteira sua. Porque ele tá lá trabalhando. Se ele tiver que te trair, ele vai te trair qualquer hora. Não vai ser na confraternização da empresa, não. Não vai ser no amigo oculto da empresa, não. Então isso aí, eu acho que é algo que você deve ficar até relaxado, né? Porque se ele tá trabalhando na mesma empresa e ela tá lá, se eles têm um caso, não é no amigo oculto, né, que o trem vai, pelo amor de Deus, algo vai, né? Não é por causa de um amigo oculto, vocês estão me entendendo o que eu tô falando, né? Traição, gente, ela pode acontecer a qualquer hora, por isso que eu falo, a gente tem que ter muita confiança no nosso relacionamento. Por quê? Porque, gente, o cara pode falar que tá ali comprando um leite e tá te traindo. Ele pode falar que tá... Então, você tem que ter confiança. Você tem que ter confiança nele e em você. A partir do momento que essa confiança quebra, começa a paranoia. Eu vou ali botar gasolina no carro. Ele foi ali ver outra. Ele foi não sei o quê. Eu, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa, já falei com vocês, que eu não consigo viver com uma paranoia dessa na minha vida. Porque eu já tive experiências assim e eu não gostei, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de estar em paz. Eu não gosto de pensar que, nossa, peraí, meu marido saiu, deve estar indo encontrar com outra, aí eles vão fazer isso, vão fazer não sei o quê. Eu não quero adoecer minha cabeça. Então, eu não entro nesse tipo de relação, eu não continuo no tipo de relação assim, que eu viva me adoecendo. Eu prezo muito a minha saúde mental, porque o que a Alice passou aqui de ouvir vozes, eu não cheguei a ouvir vozes, mas dela falar que teve, né, esse deixar de comer. Gente, eu tive isso, eu tive crise de ansiedade horrível, eu tive síndrome do pânico, eu emagreci acho que 20 quilos quando eu comecei a ter síndrome do pânico, porque eu não conseguia comer, sabe? Eu não conseguia sair de casa, eu tinha medo de tudo, eu tinha medo do que ia acontecer, eu tinha medo do amanhã, eu tinha medo do hoje, eu tinha medo... Gente, eu sofri com uma doença mental que eu não desejo a ninguém. Então eu sei muito bem o que ela passou aqui. Eu só não ouvia vozes falando para eu me matar. Porque dizem... Mas ela pode ter ouvido, porque ela teve depressão. E o pessoal fala que o diferente da depressão para ansiedade é que na depressão você tem aquele negócio de tirar, né? E a ansiedade, você tem medo de perder a sua vida. Então, assim, eu tinha muito medo do que pudesse acontecer comigo, com os meus filhos, Então, era tudo muito, muito louco. Eu passei praticamente 3 anos da minha vida, né, me cuidando para que isso tudo parasse. E hoje, eu não vou deixar uma relação com um homem me adoecer. Você falou que isso tem 7 anos, que seu marido está na mesma empresa, que ela também trabalha lá. Então, imagina você ficar esse tempo todo pensando, peraí, meu marido tá no trabalho, mas será que ele tá com ela? Será que ele foi almoçar com ela? O que será que ele tá fazendo? Então você tem que saber até onde você aguenta essas suas próprias cobranças, sabe?
ele fala que não me trai, mas eu não confio nele. Então, assim, é muito difícil você estar com alguém que você não confia, porque você não acredita na palavra daquela pessoa. E você não tem também o que fazer. Você vai passar a sua vida inteira vigiando esse homem, se ele tá com essa mulher ou não tá, o que ele tá fazendo. Então, assim, a partir do momento que a sua vida, né, gira em torno de um homem, nossa, eu passo a minha vida inteira, Dani, atrás daquele homem, sabendo o que ele tá fazendo, com quem que ele tá, por que ele tá, por que fez isso, por que fez aquilo. Gente, pra mim não rola isso. Eu não consigo viver assim. Isso aí é a gente adoecer a nossa mente, sabe? Eu tava vendo hoje uma história de um TikToker aqui dos Estados Unidos, que ele casou com uma menina filipina, muito bonita ela, muito bonita. Ele era árabe, sei lá, de algum país árabe aí, não lembro qual era, e ele casou com essa menina. E, gente, ele era completamente paranoico com ela, sabe? Paranoico mesmo, de tipo, ele acaba, né, acabando com a vida da menina, por isso que eu tava vendo esse caso. Já tem uns anos esse caso, é que eu tava vendo hoje. E tem áudios, assim, de mensagem, ela falando, eu tô na academia. Você tá na academia ou tá dando pra outro? Você tá com outro homem? Não sei. Aí eu fico imaginando, imagina como a mente desse cara tava doente e como ele fazia essa menina doente também. Porque eles estavam casados, eles ficaram casados 9 anos. Então, assim, como que uma pessoa consegue... Primeiro eu penso ele, né? Como é que uma pessoa consegue viver 24 horas... Ele era um influencer com 1 milhão de seguidores no TikTok. Como que ele conseguia, né, fazer conteúdo pra internet, fazer a vida dele e ficar nessa paranoia que a mulher dele estava traindo? Ela muito bonita. E segundo, eu fico pensando na vida dela. Como é que ela conseguia viver com esse homem o tempo inteiro atrás dela, xingando ela, falando que ela devia estar com outro, que ela era isso, que ela era aquilo. Então... é um relacionamento doente. A partir do momento que você tá num relacionamento doente, você vai ficar doente também, né? Então, Alice, você tem que ter a resposta para isso. Você não confia no seu marido? Você acha que esse caso com ela não acabou, né? Até onde você aguenta isso? Até onde você vai aguentar viver com isso? Porque pode ser até que o caso com a mulher tenha acabado. Mas se você resolveu levar esse casamento pra frente, igual você falar que você pediu a ele, perdão, vamos voltar, né? Você pediu de algo que ele que tinha feito, né? Mas ok, você pediu lá pra voltar. Eu até, olha, juro, até te entendo, porque cada caso é um caso. Com esse histórico familiar que você teve aqui, o único lugar que você conseguiu realmente ter a sua casa, o seu lar, um ponto de tipo, isso aqui é meu, né? É quando você foi morar com esse cara. Porque antes você não tinha família, você não tinha nada, né? Você não tinha ninguém. As pessoas não estavam nem se importando com você. Você rodou de casa em casa, né? Sua própria mãe. Eu acho que eu já até lembrei qual é a sua primeira história. Que a sua mãe te vendeu lá para né? Para uns velhos lá. Fazia você, né, dormir com esses homens. Então, assim, pela sua própria história, a gente consegue até entender você. De realmente não querer sair do lugar que você está. Do único ponto de apoio que você teve na sua vida. Agora, você tem que entender, você tem que saber o que você quer pra sua vida. Não, eu vou viver o resto da minha vida, mesmo ele falando pra mim que não tem nada, talvez ele nem tenha nada, mas eu vou viver naquela paranoia de que, nossa, ele vai sair ali, ele tá com outra. Ele vai falar alguma coisa pra mim, é porque ele foi ver a outra. Gente, quem consegue viver assim? Sério? Eu não consigo. Então, Alice, pensa bem, amiga. Pensa bem o que você quer da sua vida. Um beijo, fiquem com Deus, deixe seu comentário pra ela e até o próximo vídeo. Tchau.